Olá, bem-vindos a essa aula-concerto de Chopin ao Chorinho. Meu nome é Daniel Grajev e eu vou apresentar alguns conceitos musicais e vou tocar algumas músicas. Vou falar como a gente pode usar esses conceitos musicais para melhorar a nossa escuta musical, para entender um pouco mais do instrumento e das possibilidades e dos repertórios, enfim, para que a gente vá aos concertos e assista os pianistas tocando e inclusive de outros instrumentos de uma maneira mais envolvente, mais profunda e mais prazerosa. Vou começar a falar de um conceito aqui que talvez seja um pouco avançado, mas que eu acho que ajuda a entender por que o piano é tão especial. É a polifonia. A polifonia é quando eu tenho mais de uma melodia soando ao mesmo tempo. Então, o nosso conhecido compositor Johann Sebastian Bach compôs uma invenção a duas vozes. Ora, mas duas vozes para piano? Bom, na época do Bach não tinha o piano, tinha o cravo e o clavicórdio, que eram instrumentos de teclado, tinha o órgão. Ele tocava nesses instrumentos de teclado pensando em duas vozes, em três vozes, 5 vozes. Ele escreveu peças onde o pianista ou o organista, uma pessoa só, consegue tocar várias melodias ao mesmo tempo. Ele fez um caderno de invenções a duas vozes para os estudantes se desenvolverem nesse aspecto tão importante dos instrumentos de teclado. E a peça que eu vou tocar é a primeira invenção a duas vozes, em Dó maior. Vocês vão ver que ele faz uma melodia com a mão direita e uma outra melodia com a mão esquerda. E assim ele cria uma conversa entre as duas mãos. Você poderia transferir essa peça para uma flauta e um clarinete, ou sei lá, qualquer instrumento melódico, 2 instrumentos melódicos tocando, eles poderiam tocar essa peça. Mas aqui no caso é um instrumentista só. Ele vai fazer esse tema aqui na mão direita. E a mão esquerda vai imitar e vai comentar, e durante a peça esse tema vai variando de tonalidade, vai variando de posição, e é uma conversa, é muito divertido. Tentem acompanhar a entrada dessa melodia na mão direita e depois na mão esquerda, e vocês vão ver como ele cria e costura muito bem uma peça musical que é um pequeno estudo, mas que é também muito divertida, muito gostosa de ouvir. Eu vou mostrar para vocês agora uma composição do Chopin, que é um prelúdio em Mi menor, onde ele vai trabalhar com duas coisas, com a harmonia na mão esquerda, fazendo os acordes, e uma melodia super simples na mão direita. Ele vai mudando aqui, e vocês vão ver que quando ele muda os acordes, o clima vai mudando, né? Como se fosse mudando a luz do ambiente. É como se você fosse criando uma outra atmosfera para a melodia que vai repetir. Às vezes ela vai repetir várias vezes aqui no Si. Vai descer para o Lá. É uma melodia que basicamente ela vai fazer isso aqui, ó. Si, Lá, Sol, Fá.
Ela vai do Si pro Mi. Si, Lá, Sol, Fá, Mi. Vai fazer isso 2 vezes, mas vai fazer muito lentamente. E vai fazer umas bordaduras. Bordadura é que a gente fala assim, do bordado, né? Quando você vai para cima e volta, a melodia ela vai, sobe, aí vai fazer uma aproximação para a nota de baixo, sobe e desce. Mas basicamente a estrutura dela é isso aqui. Si. Vocês vão ver que no final ele vai chegar nessa nota Mi. Fiz um spoiler aqui, né? Mas é isso. Geralmente as composições elas terminam na tonalidade a que se propôs estar. Então tente acompanhar como essa melodia. Eu diria assim, se vocês forem prestar atenção em uma coisa, presta atenção na melodia e vai vendo, né, o segundo plano, a harmonia da mão esquerda e como ela vai mudando o clima da música. Bom, vou falar agora sobre ritmo, sobre pulsação. O ritmo é a coisa mais básica que está assim dentro da gente. A gente tem um coração que está pulsando, que está exercendo um ritmo, né? Todo mundo tem ritmo quando nasce, né? Você já bate a mão, você dança, o corpo ele traz esse ritmo. Um dos ritmos mais conhecidos é a valsa. A valsa é um ritmo ternário. Por que ternário? Porque a gente tem um pulso em 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. A valsa é um ritmo muito interessante que vários compositores trabalharam em cima. A gente tem a valsa vienense, né? Famosa valsa vienense do Strauss. E ela vai chegar também no Brasil, mas cada lugar ela toma um pouco o sotaque da sua terra. Aqui eu vou tocar uma valsa do Chopin, que no caso não é uma valsa para ser dançada exatamente. É uma valsa para ser escutada. O Chopin ele trabalhou muitos ritmos populares, a mazurca, as poloneses, as valsas, só que de uma maneira como música de concerto, música para ser escutada e não dançada, por exemplo. Vocês vão ver que vai ter vários elementos aí de virtuosismo. O Chopin era canhoto, né? Então tem horas que ele faz a melodia ali na mão esquerda, dá um trabalho pro pianista que geralmente toca mais com a mão direita, e aqui você tem que suar para tocar tudo que ele escreveu para a mão esquerda também, e com as nuances que ele foi buscando, não pensando num ritmo ali constante para ser dançado, mas para ser tocado e para ser apreciado por quem está escutando. Então vamos lá.
tocar agora um estudo dele. Ele fez uma série de estudos, 2 opus, opus 10 e opus 25. Opus, quando a gente fala, é trabalho, né? Então, opus 10 foi o trabalho de número 10 que ele fez, que contém dentro dele 12 estudos virtuosísticos dificílimos de tocar, e fez o opus 25 com mais 12 estudos. Eu vou tocar o primeiro do opus 25, e é um estudo muito interessante, ele chamou de harpa eólia. Então é como se você tivesse uma harpa ali tocando, e ele mesmo falava para os alunos dele: pense que no seu quinto dedo, no mindinho, você está tocando, você tem um pastor tocando a sua flauta. Ali o pastor geralmente tem uma flauta tocando para as ovelhas, uma melodia bucólica simples. Enquanto está vindo uma tempestade, então as outras 2 mãos estão fazendo essa tempestade ali, com vários arpejos acontecendo. Então a imagem que ele criou é muito interessante, assim, ele era o poeta do piano, né? Então tentem imaginar isso enquanto vocês ouvem esse estudo, que tem um pastor ali tocando a sua flauta enquanto uma tempestade está chegando. Bom, voltando ao conceito da harmonia, eu queria falar um pouco sobre o que é música tonal e o que é música modal. Bom, esse é um conceito um pouco difícil às vezes de entender, e eles se conversam assim, né? Dentro da música você pode ter um trecho ali modal e depois volta para o tonal, mas basicamente é o seguinte: a música tonal é onde eu tenho um acorde dominante e um acorde de tônica, né? Tem uma história assim que eu não vou conseguir dormir enquanto eu não fizer essa resolução aqui, né? Se eu não tocar o Dó maior, eu não vou dormir em paz, né? Dominante, tônica, tensão, relaxamento. Essa tensão é causada
por um intervalo aqui no meio, chamado de trítono, 3 tons. É um intervalo entre o Fá e o Si. Isso aqui vai resolver no Mi e no Dó. Vocês perceberam como um intervalo tenso, dissonante, resolve no intervalo relaxado, consonante? Esse intervalo de trítono já foi chamado de diabolos em música, do diabo na música, assim, pela Igreja Católica. Era proibido você tocar esse intervalo, mas conforme a história foi avançando, os compositores criaram estilos que se baseavam muito nessa relação de tensão e resolução, principalmente no período clássico ali. Então você tem o auge da música tonal, onde você tem essas cadências. Você tem um acorde que vai do relaxamento, é o subdominante, né? O acorde que está entre a tônica e a dominante. Tônica, subdominante, dominante, tônica. Na música popular, assim, a gente tem muito dessa música tonal, desse trabalho entre o relaxamento e a tensão e alguma coisa que vai no meio desses dois polos opostos, assim, né? Em contraponto à música tonal, a gente tem a música modal, né? Ou tem também a música atonal, mas aí eu já não vou falar muito, que é uma música que tentou se afastar desse conceito de tonalismo. Mas a música modal é muito interessante porque ela não necessariamente trabalha com o relaxamento e a tensão, mas ela trabalha dentro de um modo. Então aqui no caso eu estou no modo dórico. Os modos têm nomes muito bonitos que são baseados nos nomes gregos, dos povos gregos: jônio, dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio, lócrio. São nomes bem bonitos e cada um tem uma sonoridade que acho que tem a ver com o que ela não tem a ver diretamente, assim, literalmente, mas sim, os povos antigamente gostavam de um determinado modo e faziam várias músicas dentro daquele modo. De repente um outro povo fazia com o lócrio. Então você pode ficar ali naquele modo sem criar necessariamente uma tensão e uma resolução assim tão marcados, né? A música às vezes ela vai ter esses momentos de tensão e resolução, mas não como a gente tem com o uso do trítono e como a gente tem na música tonal tradicional, né? Então, para dar um pouco um exemplo do que é trabalhar com essas sonoridades, eu vou mostrar um compositor que começou a trazer mais e mais a música modal para sua música de concerto, que é o Claude Debussy. Então ele vai criar atmosferas. Com acordes, não necessariamente criando uma tensão e uma resolução, mas trabalhando com sonoridades, com texturas de acordes. E eu vou tocar uma peça muito conhecida dele chamada Clair de Lune. Percebam como ele trabalha com essas atmosferas dentro da música.
A próxima música vai tratar um pouco desse tema da música modal, e é um baião. Onde eu vou trabalhar uma composição minha, onde eu vou trabalhar esse conceito do modo mixolídio, enfim, não precisa saber os nomes, mas é um modo que a gente encontra muito no baião, na música do Luiz Gonzaga, na música nordestina em geral, a gente encontra isso. Inclusive no blues também a gente encontra, que é uma escala maior com a sétima abaixada. Em vez de eu tocar, eu toco a sétima menor e ela dá só uma nota que eu mudo ali na escala, já me dá essa sonoridade, já me remete para um outro lugar, já me remete para essa música que foi consagrada pelo Luiz Gonzaga, o Baião, que já me traz toda essa atmosfera. Então eu vou usar aqueles elementos do bar, fazer uma melodia na mão esquerda, conversando com uma melodia na mão direita, usando essa música modal para me trazer um clima de uma viagem ali pro universo da música nordestina. A música ela é capaz de transportar a gente no tempo, né? No espaço, levar a gente lá pro Oriente. E o modo é uma das características da música, talvez muito responsável por trazer essa viagem, por trazer uma atmosfera diferente, né? Se eu tocar o modo lídio, de repente eu tô aqui num clima de bossa nova. E se eu tocar esse modo locro, eu já tô ali na Espanha, tocando um flamenco. Um lugar que teve muita influência moura, né? Então a música árabe ela tem muito esse tipo de sonoridade com a segunda menor. Mas é isso, eu vou tocar o requeijão, um baião divertido para piano.
Bom, essa música, o Corta-Jaca, o Gaúcho, foi composta pela Chiquinha Gonzaga, é um tango que na época foi apresentada numa ópera, uma opereta dela, e que mais tarde esse estilo deu origem ao machixe. Tem um fato muito curioso que essa música foi executada em 1914 pela Nair de Tefé, a primeira-dama, e causou um grande estardalhaço. O Rui Barbosa fez um discurso condenando essa execução da música brasileira nos salões mais chiques da alta sociedade, onde só se ouvia música de Wagner, música de fora do Brasil. E a primeira-dama tocou ao violão essa música, que causou um grande sucesso. A música foi um grande sucesso, gravada por inúmeros artistas, e ela carrega essa matriz da música brasileira, a matriz rítmica, né? E para mim tem muito a ver também com isso que a gente viu da invenção a duas vozes, porque ela cria uma melodia na mão esquerda de acompanhamento e vai fazer a melodia na mão direita, a melodia principal, criando uma polirritmia, criando um balanço que as pessoas ouviam e começavam a dançar. Enfim, é uma brilhante composição da Chiquinha Gonzaga, uma das nossas maiores compositoras. Espero que vocês gostem. A próxima música que eu vou tocar chama-se Odeon, do Ernesto Nazaré. É um tango brasileiro, como o Nazaré gostava de nomear suas músicas, né? Ele não gostava de colocar que era machixe, ele colocava tango brasileiro, que é uma coisa um pouco mais chique, assim. E Odeon, porque Odeon era um cinema no Rio de Janeiro, onde o Nazaré tocava desde 1909 na sala de espera. Inclusive as pessoas iam no cinema para escutar o Nazaré e às vezes nem assistiam o filme, né? De tão cativante que era a sua música. Um pianista polonês famosíssimo esteve no Rio de Janeiro, Arthur Rubinstein, e se encantou com a música do Nazaré. Inclusive ele esteve numa noite assim tocando para esses estrangeiros que estavam na comitiva com Arthur Rubinstein, e falou: o que vocês querem que eu toque? Beethoven, Chopin? Falou: não, queremos que você toque a sua música, né? Então ele era um pianista assim que tocava uma música numa sala de espera, mas que aos poucos começou a entrar no grande repertório, e hoje essa é uma das músicas mais conhecidas dele e de todo o repertório brasileiro, Odeon. Um choro que depois ganhou letra do Vinícius de Moraes. Tem um fato peculiar nessa música, que ele começa ela na mão esquerda, e ele faz isso também em outras composições como Fonfon e Tenebroso. Ele era canhoto, assim como Chopin, e tem um jeito todo único e particular de escrever e de encantar as plateias até hoje.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre composição. O que é isso, né? Composição, será que a pessoa está lá sentada embaixo de uma árvore e nasce a ideia toda de uma composição, vem de uma inspiração? Eu acredito que a composição ela vem de muito trabalho, assim, e de um trabalho mais de artesanato, assim, do que de uma inspiração divina que cai ali, a pessoa de repente sai fazendo a sua música. Claro que você tem gênios na história, como Mozart, que concebia a música inteira na cabeça e depois só escrevia para o papel, assim, tinha muita facilidade para compor, mas eu acho que a composição ela pode ser desmistificada e trabalhada por qualquer um. Eu acho que a criança, a gente vê, ela sai cantando melodias, assim, contando a história do que aconteceu no dia, né? Ela tem um pouco esse desapego. A gente, quando vai ficando mais velho, vai conhecendo toda a história da música, o trabalho desses gênios, e a gente vai ficando um pouco acanhado de compor. Mas eu vou falar um pouco da minha experiência pessoal com a composição e dos caminhos que são possíveis, né? Eu vou seguir uma composição que eu fiz chamada Choro Vermelho. E a primeira parte, eu fiz uma melodia, eu estava transcrevendo muitos solos de um pianista chamado Bill Evans, um americano do jazz. E transcrever é quando a gente escreve assim, né, na partitura, ouve lá o solo e escreve. E isso vai alimentando, né, a sua imaginação. Eu acho que então, para quem está começando um instrumento, é muito importante ouvir, se for possível, escrever as melodias, porque isso vai trazendo para o nosso ouvido interno ideias de composição, né? Então essa eu comecei pela melodia. Eu saí fazendo uma melodia livre e depois coloquei a harmonia em cima, né? Eu fiz a melodia e depois eu fui procurar que acordes que combinavam com essa melodia. Lembra do prelúdio do Chopin? Ele tinha uma melodia simples e foi criando acordes. É praticamente infinito o número de acordes que a gente pode colocar em cima de uma melodia. Tem acordes que seriam os mais próximos, assim, os mais óbvios, digamos. E a partir desses acordes óbvios, a gente vai encontrando substituições de acordes, vai deixando a música mais rica, assim, né, em termos de harmonia. Mas a melodia tá lá. A melodia poderia ganhar outros acordes. Esse é o começo da música, eu fiz os acordes. Eu pensei em subdominante, dominante e tônica, né? Voltando para aqueles termos que a gente usou na música tonal. Mas, na segunda parte, eu usei uma sequência de acordes tradicional do choro, que seria... Enfim, que a gente encontra em diversos choros. Pixinguinha, por exemplo, tem vários choros com a mesma harmonia praticamente, né? Então ele cria uma outra melodia para a mesma harmonia. Então nessa segunda parte eu usei cadências, eu parti das cadências harmônicas e criei melodias em cima. Você pode começar improvisando ali, encontrando soluções melódicas, né? Um improvisador de jazz, o improvisador do choro, da música popular, ele está sempre criando novas melodias para uma mesma harmonia. Então, alguns exemplos de variação melódica que você pode fazer. Você pode fazer uma bordadura para baixo, uma bordadura para cima. Você pode fazer uma aproximação da nota. Por exemplo, eu quero chegar nessa nota, eu posso vir por baixo, né? Você cria um embelezamento para uma nota alvo, né, que a gente fala. Então, a gente estuda esse tipo de costura que pode ter uma melodia e, claro, usando a intuição, assim, né? Usando o bom gosto, usando aquilo que vem na sua cabeça. A inspiração não é descartada, né? Às vezes você está andando assim
na rua ali e de repente vem uma ideia de melodia. O que eu faço muitas vezes é gravar. Tô lá com o celular, aperto e gravo, canto aquela melodia e depois vou para casa e trabalho aquilo, né? Faço variações, né? A gente tem uma coisa chamada tema e variações na composição, né? Tem diversos temas e variações na história da música que são maneiras de você trabalhar um mesmo conteúdo de formas diferentes, né? Mozart fez isso, Brahms, vocês podem procurar lá, é muito interessante ver esse tipo de forma, como você pode ir variando o mesmo conteúdo. Não que sejam tema e variações, mas o Beethoven quando faz... Ele faz essa sinfonia toda em cima do mesmo motivo. Então você pode ter um motivo simples e ir trabalhando aquilo, colocando harmonias diferentes, colocando, né, tonalidades diferentes, criando variações para um mesmo elemento, né? Então a possibilidade de criar em cima de um elemento simples é muito grande. Então vou tocar para vocês o Choro Vermelho, uma composição que eu fiz, que no meio vai ter um improviso ali, depois vai ter o tema novamente, é A, B, A, e acaba. Pessoal, muito obrigado por me acompanhar nessa aula concerto. É um prazer falar sobre esses assuntos que eu adoro, sobre música, sobre o piano.
Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, algum assunto que não ficou muito claro, podem me mandar uma mensagem no Instagram, no Facebook, nas redes sociais aí, no meu site, no e-mail. Vou deixar os contatos aqui. São assuntos que eu fui passando assim só para pontuar, né? Porque a gente pode se aprofundar muito, ficar ali falando bastante tempo sobre cada um desses assuntos. Eu vou falar algumas perguntas que as pessoas me fazem geralmente. Com quantos anos você começou a estudar? Né? Eu comecei a estudar com 11 anos. Tem gente que começa a estudar mais cedo, com 5, 4. A gente vai entrar ali no YouTube e ver vídeos de chinesinhos tocando peças dificílimas com pouquíssima idade, mas eu acho que não tem idade para começar. Não tem uma idade ideal. Claro que quanto antes é melhor, mas se você está aí mais velho, adulto e quer começar, eu super recomendo. O piano é um instrumento que, como vocês viram, trabalha diversos elementos, né? Então o cérebro está sempre trabalhando ali intensamente. Não é fácil tocar assim, se concentrar e preparar uma peça, mas é muito prazeroso, assim, dá trabalho, mas é muito gostoso quando a gente consegue tocar uma peça do começo ao fim, ou mesmo o processo em si é muito bacana, né? A gente vai, estuda uma mão, estuda a outra, então façam o que vocês quiserem assim, de repertório, toquem as peças que vocês gostam, né? Isso que é muito importante, né? Você gostar do que você está fazendo ali, de uma peça que te dá vontade de estudar, isso é muito importante. Tem uma coisa também interessante que eu não falei aqui, mas eu vou comentar. O piano, por que ele se chama piano? Alguém sabe? É por causa disso, né? A gente pode tocar baixinho e pode tocar forte, tocar alto, né? Intensidade. Piano em italiano é baixo. Fala parla più piano, fala baixinho, fala forte. Então o piano ele te dá a possibilidade de tocar baixinho e tocar forte através do toque. Esse foi a grande revolução que o Bartolomeu Cristofori descobriu e desenvolveu com seu instrumento, né? Ele é um instrumento onde as notas são percutidas por um martelo cobrido com feltro. Então ele, através de um mecanismo com várias peças aí, e através de cordas que tem uma tensão absurda aqui, as cordas estão esticadas com uma super tensão para dar um volume alto, assim, é um instrumento moderno. Depois eu vou até deixar os links aí para vídeos para quem tem mais curiosidade sobre o instrumento, assim, são fantásticos. É um instrumento complexo, assim, que foi desenvolvido pela história de uma maneira muito eficiente, assim. Os pedais do piano, você tem 3 pedais. Tem o pedal de sustentação, que é o pedal da direita. Eu toco uma nota e ela fica ali suando. Eu tenho o pedal de na corda, que ele faz assim com o teclado. Ele mexe e o teclado inteiro ele vem para o lado, porque tem notas aqui que são 3 notas, são 3 cordas juntas. Então na corda faz com que o martelo acerte só uma corda, só 2 notas, não acerte as 3 notas. Então você tem um som mais baixinho com na corda. Você muda o timbre, né? Você pega só 2 notas, 2 cordas, né? Ou uma corda, então você tem um som mais velado, assim. É um recurso bem interessante. E aí você tem o pedal tonal, que é como o pedal de sustain ali, o pedal da direita, que dependendo do instrumento, do piano, vai ser de um jeito ou de outro, mas ele sustenta só algumas notas, enquanto as outras não, elas estão mais secas. Então é o pedal que dá um efeito aí diferente. Bom, é isso. Se tiverem dúvidas, mandem. Eu queria agradecer muito à Secretaria do Estado de Cultura pelo projeto, à Lei Aldir Blanc, que possibilitou realizar esse projeto aí para oferecer essa aula-concerto. Espero que tenham gostado. E é isso aí. Vou terminar com uma música conhecida do repertório brasileiro, inspirado aí num passarinho no
Tico Tico no Fubá, do Zequinha de Abreu.